Antes de mais, um ponto prévio. Eu sou português e com muito prazer e orgulho. E é a minha convicção de que os treinadores portugueses são dos melhores do mundo. Não os melhores do mundo, mas dos melhores do mundo. E que ao longo dos últimos 20 anos, em Portugal produzimos um leque de 20 e tal treinadores de valia bastante interessante. Devo igualmente dizer que o contexto português e brasileiro é diferente. Ou seja, acredito na possibilidade de um treinador banal em Portugal possa ser mediano no Brasil, que um mediano aqui possa ser bom no Brasil e que um muito bom aqui possa ser excelente no Brasil. O Brasil produz, por várias razões, regularmente jogadores de grande valia técnica, mas os seus treinadores, na sua maioria, são muito fracos e pouco sofisticados no que diz respeito a táticas e metodologia de treino. Possivelmente o mesmo pode ser dito da generalidade dos treinadores sul-americanos. É uma zona de países terceiro-mundistas e com treinadores igualmente terceiro-mundistas. E teimar em não aceitar isto faz parte do problema sul-americano de falta de evolução dos seus misters. Vejamos o caso de Jorge Jesus. Alguém que, para mim, no contexto português, já demonstrou ser um treinador muito bom. O que neste momento pode até nem ser suficiente para ele. Por cá. E Jorge Jesus é alguém que indubitavelmente tem carisma. E que costuma ter boa imprensa. É certo que é uma pessoa fanfarrona e de forma não intencional revela-se por vezes uma figura de ridículo. Mas a sua qualidade e magnetismo da sua personalidade não está em questão. Este mesmo treinador, muito bom por cá, chegou ao Brasil e nesse contexto não foi muito bom, mas sim excelente. Outro exemplo, Abel Ferreira. Alguém que conheço de passagem, conheço pessoalmente. Em Portugal ou na Europa nunca passou de um treinador mediano, mas no Brasil ganhou 2 Copas Libertadores seguidas, algo que o elevou na mente dos brasileiros para um patamar de excelência. Mas para mim, o Abel, em coisas normais por cá, continua a ser um treinador que não tem lugar nos três grandes. O contexto faz toda a diferença. Ainda assim, devo dizer que, independentemente da qualidade da sua metodologia de treino e sagacidade tática, o Mr. Abel tem uma personalidade vincada. Ele arrasta as pessoas, jogadores e torcedores atrás de si. Quanto a Carvalhal, para mim, ele é semelhante a Carlos Queiroz. Alguém que brilhou na qualidade de adjunto, mas nunca como treino principal. É semelhante no sentido em que a sua metodologia, a periodização tática, pode ser interessante para se ensinar numa sala de faculdade. E quem sabe, Carvalhal não será um grande professor ou palestrador, mas correndo o risco de estar a simplificar o futebol, para além de qualidade técnica e tática, é preciso um líder ter carisma. E Carvalhal não consegue arrastar ninguém para uma trincheira, ou comandar homens adultos num assalto a um ninho de metralhadoras. Ele simplesmente é mole, não irradia testosterona. Veja online muitos brasileiros interessados em Carlos Carvalhal, possivelmente porque a imprensa brasileira já colou o nome dele ao Clube de Regatas do Flamengo. Mas para mim esse entusiasmo é um pouco como uma criança hiperativa que está entusiasmada por um brinquedo novo, sem ainda ter aferido se o brinquedo novo é ou não é melhor que os brinquedos, leia-se treinadores, anteriores. Pouco ou nada conheço de Marcos Braz, que parece um idiota ao andar de um lado para o outro em Portugal sem máscara na cara, numa altura em que temos quase 11 mil novos infectados por dia por Covid, e Bruno Spindel. Mas a ideia com que fica é de que não são nenhum génios, por terem inicialmente ido buscar Jorge Jesus em 2019. Parece-me mais que foi sorte terem escolhido esse nome. E digo isto porque os treinos que escolheram desde então para substituir o sucesso de Jorge Jesus, à partida era quase sempre possível antever, exceto para esses dois, que seriam erros de casting. Eu, se fosse flamenguista, ficaria preocupado em ter esses dois homens a escolher o próximo Mister, pois o êxito que tiveram em 2019 parece ter tido mais a ver com sorte do que com mérito ou conhecimentos de futebol e de mercado. Se Carvalhal for o escolhido, admite a possibilidade da sua metodologia de treino e a sua cultura tática ser das melhores no Campeonato Brasileiro. Mas será isso suficiente para lhe garantir estabilidade? Quando os brasileiros ouvirem o seu discurso rico em tecnicismos, ficarão com a ideia de terem de buscar um homem culto e professorial. Mas há uma razão para os professores de economia estarem a dar aulas na faculdade em vez de fazer fortuna aplicando aquilo que sabem no mundo real. É animalístico. Nós, seres humanos, rapidamente nos apercebemos que estamos na presença de um alfa ou de um ômega. Ou dito de outra forma, de um leão ou de um carneiro. E se quando um treinador falha, se ele tiver carisma e for um bom comunicador, como Jorge José e Mourinho também, ele poderá numa coletiva barra conferência de imprensa transformar uma derrota numa vitória moral e reunir os jogadores e torcedores à sua volta, confiantes de que é apenas uma questão de tempo até ganharem mais do que perdem.
Mas Carvalhal não me parece ser nada disso. Ele, para mim, é aquilo que no futebol chamamos um treinador de universidade. Um excelente teórico, mas no terreno não tem o magnetismo para ter os jogadores com ele após um mau resultado. Pessoalmente, apesar de eu ser sportingista, simpatizo com o projeto esportivo do Sporting Braga. Acho que ciclicamente constroem plantéis muito bons e têm lá jogadores nos quais vejo bom potencial, inclusive para jogar nos três grandes. Mas com o Carvalhal como jockey, o cavalo barcarense nunca vai realizar esse potencial. Apesar de Carvalhal ser braguista, acredito que se o Flamengo o vier buscar, os adeptos do Braga ficarão bastante satisfeitos de o ver ir embora. E os flamenguistas, numa questão de curto tempo, perceberão que Carvalhal é mais um exemplo de que Brás e Spindle não sabem o que fazem e que Jorge Jesus foi uma lotaria que lhes saiu. E o futebol, inclusive no dirigismo, é cada vez mais uma ciência e que requer competência mais do que sorte. Muito obrigado.